Bom dia. Vamos a 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Mais um dom para nós estudarmos, aprendermos o que pudermos, embora um assunto difícil e que nós não podemos dogmatizar quanto à questão de validação ou não ainda hoje desses dons chamados sobrenaturais. Alguns são claramente sobrenaturais, outros não tão claramente como este, outros de maneira alguma. Quando eu digo sobrenatural, é o exercício do dom, como alguém ter o dom de dar, de ser liberal, isso é um dom, não é sobrenatural, ele é dado sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, mas o exercício dele é ao longo do dia a dia, da vida da pessoa. Então, é mais ou menos isso que nós queremos dizer. Um contraste muito claro é o dom da profecia, é totalmente espiritual, é o que nós chamamos de sobrenatural, só definindo os termos, ou quase redefinindo, que eu já falei isso para vocês antes. Então aqui hoje nós vamos ver este no capítulo 10 de 1 Coríntios 12, que diz assim: fui para 2 Coríntios. Leu o 10 todo. A outro, operações de milagres, já falamos. A outro, profecia, já falamos. A outro, discernimento de espíritos. Esse é que nós vamos abordar hoje. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta. Às vezes um pouco difícil de entendermos a aplicabilidade para 2000 anos depois, como é o nosso caso aqui. Mas nos ensina, e o que for seguro, que pisemos em terreno firme e aprendamos o que for possível. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. No capítulo 14, versículo 29, nós temos uma pista do que significa este dom. Quando Paulo está falando aqui de um culto na igreja, eu não vou desenvolver muito porque é um detalhe que eu quero pegar aqui. No versículo 29, tratando-se de profetas, um culto na igreja, na época. E eu já falei disso, porque eu já falei do dom da profecia. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Então, talvez aqui esteja uma pista, como falei, para uma aplicação direta deste dom. Um profeta levanta, e ou que se diz profeta, e os outros julgassem. Os outros, ou falando dos que tinham o dom do discernimento dos espíritos, ou todos mesmo, de uma maneira ou de outra. E isso combina com o fato de que esse dom é citado logo depois do dom da profecia. Então, a ideia seria examinar se aquilo vem do Espírito Santo, através de um servo de Deus, ou se é o espírito do anticristo. Nós vamos ver lá em 1 João, que o apóstolo João também fala em espírito da verdade e espírito do erro, contraste. Então, a ideia de espírito aqui é o que vem de alguém que está falando, a influência que aquela pessoa está tendo, se é do Espírito Santo, se vem de Deus, ou se não vem de Deus, e é de um espírito ligado
ao anticristo, ou faz parte da doutrina do anticristo ou do diabo, ou seja, em oposição ao que é de Deus. Então, basicamente, vocês podem ficar na mente com essa ideia só de dois aspectos só: espírito da verdade ou não, é do erro. Que na realidade são essas duas forças que há no mundo, as duas maiores forças, e que muitos infelizmente acham que são duas forças que são antagônicas, mas são iguais em poder, o bem e o mal. E não é assim. Não é assim. O bem, que é Deus, ele não tem concorrência, ele não tem opositor. Então, ele deu tanto poder ao diabo no nosso mundo, e até onde nós podemos ver esse poder sendo exercido, que dá a entender mesmo que há o bem aqui e o mal ali, o bem de Deus, o mal do diabo, e esses dois conflitos entre si, e são muito fortes, muito pesados. Aliás, eles são iguais em força e em poder. Não é. Está errado isso. Mas à primeira vista, parece. Aliás, eu entendo até quem diga o contrário. Eu entenderia, não vou concordar, as escrituras não permitem, mas eu entenderia perfeitamente: esse mundo não presta, dá tudo errado. Você não pega um governo decente, você não pega uma sociedade decente, você não pega cidadãos decentes, você não pega uma pessoa que é benigna de uma maneira muito grande, muito forte por si própria. Se vai ser alguém com alto grau de benignidade, tudo é que já passou pela conversão em Cristo, porque se não for, não vai estar ali. Ninguém deixa, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, e as coisas dando errado, e se fala assim, civilização, e vejam ao redor aqui, cada vez mais andando para trás, tudo dando errado. Então é claro que o diabo tem mais poder do que Deus, né? Tá bom, claro, para alguns que não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, que estão se deixando levar pela aparência. Agora, não é só aparência, é porque nós estamos vendo funcionando, é uma aparência muito forte, é uma aparência transformada em atos, em realidade. É óbvio que Deus está perdendo essa guerra, que o diabo está dominando tudo aqui. Não é óbvio. Deus está no poder de tudo. Mas os que pensam assim são poucos, comparativamente com a população do mundo inteiro. Então, nós somos crentes em Jesus Cristo, graças a Deus, temos as Escrituras e sabemos interpretar, mas não deixamos de ficar um pouco assim, sem entender bem. Eu, pelo menos, confesso, não entendo bem o tamanho do poder que Deus deu ao diabo, a ponto de chamá-lo Deus deste século. Senhor, o mesmo nome, Deus deste século. Tu não tem ciúme disso, não? É curioso isso. Ele é o príncipe deste mundo. Ele diz para o teu filho: se tu me adorares, eu te dou o reino do mundo inteiro. Tu permite um negócio desse, porque dá tanto poder, que desce um bocado, mas tanto. Quem somos nós para discutirmos com Deus? Mas o fato é que Deus deu muito poder ao diabo, deu. Isso não tem dúvida, mas um poder totalmente consciente que Deus deu a ele, e um poder de enganar as pessoas, um poder de manter as pessoas longe de Deus ou afastá-las mais ainda, deu, de fazer atos sobrenaturais também, sim, de influenciar cabeças, sim, de tentar os crentes, que tem o Espírito Santo habitando neles, e o diabo interfere de alguma forma, não leva de volta para o reino dele, o reino das trevas, não leva, não arranca mais, pelo contrário, cada crente foi arrancado do império das trevas, mas ainda perturba muito. Por isso Deus dá a necessidade de nós interpretarmos os espíritos, porque você pode ter alguém muito inteligente, muito culto, muito estudado, e está falando em nome de Jesus Cristo, e ser um tremendo de um anticristo, ou ter um espírito do anticristo, melhor dizendo.
Como é que nós vamos saber? E falando em nome de Jesus Cristo. E a aparência, aí que eles são mestres mesmo, aparência muitas vezes humilde, muitas vezes emotivas, choram, e quando é preciso força, sabem bater também no púlpito, e sabem fazer grandes coisas, alaridos e tudo, eles são mestres nisso. E levando muitos ao engano, muitos, aos que não são de Cristo, poderia dizer, continuando no engano essas pessoas e se afastando cada vez mais de Deus, e os crentes também expostos a serem levados ao erro, não mais com risco, como eu disse, de voltarem para as garras do diabo de uma maneira total como estava antes, mas para as garras do diabo nesta vida, estragando muito a vida, o testemunho daquele crente. Sim, nesse sentido, um crente ainda pode ser muitíssimo prejudicado pelo diabo, influenciado pelo diabo, derrotado do diabo, pode, nesse limite aqui. A alma dele não está mais em questão, ela já foi selada pelo Espírito Santo, através do poder do sangue de Jesus Cristo. Está resolvido. Que é outra questão que nós não entendemos muito bem. O quanto Deus ainda nos deixa vulneráveis nesta terra ao engano. Já pensou nisso? Muito. Ele não nos livra do engano. Deus não nos livra do engano do diabo. Ele sabe que nós estamos expostos ao engano, e ele não selou este aspecto da nossa existência. Não está selada. A sua alma está selada, seu destino eterno está traçado, mas o que você ainda pode errar por influência do diabo, e por isso vai ser disciplinado pelo Pai Celeste, vai perder muito poder como testemunho de Jesus Cristo, vai ser uma vida miserável aqui na terra. Tem crentes tendo vidas miseráveis nesta terra, sofrendo terrivelmente, não como testemunhas de Cristo, que é outro tipo de sofrimento terrível, mas que dá honra ao crente, honra ser um mártir em nome de Jesus Cristo. E é sofrimento também. E é aí que Jesus Cristo chama de a minha cruz. E Paulo diz: quem quiser ser fiel vai ser perseguido. Mas tem um outro tipo de sofrimento na vida de um crente que não tem nada a ver com isso. É surra pura da parte de Deus. Estou usando o nome surra, o nome que eu acabei de exatamente, disciplina, não sei, o nome mais técnico aqui, bíblico, seria disciplina. E você é pai ou mãe, e se não é, já foi pequeno, e sabe que é de ser disciplinado pelo pai, pela mãe, e dói, e é só para aprender mesmo, dói para aprender, dói e aprenda, enquanto não aprender, vai doer, vai ser desagradável, e tem muitos solteiros ou solteiras que anseiam sair de casa, porque eles são tão rebeldes e o pai educa tão bem, ou a mãe, que só tem problema em casa grande, porque o pai não cede, fazendo muito bem, porque tem de educar aquele filho, ou a mãe, os pais são firmes naquilo que querem, e o menino ou menina é rebelde, e é grande o confronto, e o pai tem que ganhar, como eu disse aqui outro dia, ele tem que ganhar, porque Deus sempre ganha, então os pais têm que ganhar. Então a vida daquele solteirinho ali, o menino, o adolescente, já até adulto novo, fica ruim naquela casa, fica desagradável, doido para sair de lá, porque os pais não são bons com ele. Não é por isso não, porque os pais são bons demais com ele, no sentido de quererem o bem dele, mas que aquela relação fica desagradável, fica uma relação que é para ser agradável.
Então, a relação de um crente com Deus pode vir a ser muito desagradável. Vocês sabiam disso? Desagradável. A relação de um crente pelo qual Jesus Cristo morreu e a pessoa está destinada ao céu e tem uma relação tensa com o seu Pai Celeste. Difícil, porque aquele crente ou aquela crente é rebelde e Deus vai ter que o tempo todinho educar, disciplinar, educar, e vara, até ir para o céu. Aí chega lá, de acordo com a Bíblia diz, com os galardões tudo estragados, ou sem galardão nenhum, construiu em cima construiu com material ruim, em cima de Cristo, tudo bem, porque tinha a base lá, mas não soube construir uma vida de ouro, de prata, não, construiu com areia, com material ruim, barro. Então, é um crente, sim, mas vai chegar no céu e vai ser um crente eu vou inventar aqui um termo de baixo padrão, sei lá como é que diz isso aí, mas pastor, isso não vai ter no céu não, vai ter no céu sim. Por que a Bíblia fala tanto em galardões, porque e na obra que cada um faz, e a dedicação que cada um dá nesta vida ao Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que isso aí não está sendo contado? No acúmulo de tesouro no céu. Como é isto? Vocês acham que é a mesma coisa? Um crente chega lá com um tesouro enorme que acumulou nesta terra para o céu, guardou lá, e chegar um crente lá com o tesourozinho zero. Vocês acham que será a mesma coisa? Acham que esse crente vai ter o mesmo prazer, o mesmo gozo com as coisas espirituais? Vai não. Ou vocês acham que a Bíblia está falando disso, ensinando isso? Para quê? Para o pastor pregar e dizer, venham para a igreja, Deus diz, não sejam crentes legais, venham para a igreja, encham a igreja e tudo, vamos construir uma igreja bem bonita, cheia de coisas boas e tal. É para isso? Não. É para nós sabermos disso e vivermos. Então, esse aspecto aqui, de discernir os espíritos, é extremamente importante. Por quê? Porque se você não aprender a discernir o espírito, você vai se dar muito mal ouvindo o espírito do erro e se alimentando de espírito errado, de doutrina errada, e lidando com pessoas do mal, com cara de que são do bem, com jeitão de que são do bem, que falam em Jesus, chega a tremer os lábios de emoção ao falar de Jesus, e são conhecidos como cristãos, largamente conhecidos como cristãos, e que fazem barbaridades com o cristianismo puro, barbaridades. Poderia citar alguns exemplos, não vou, mas eu acho que cada um de nós afirmo que você, como crente, tem a responsabilidade de aprender a discernir os espíritos. O pastor que cuida disso, ele discerna lá e ensina para nós. Não! Porque você está sozinho no seu dia a dia, a vida é sua, o espírito é seu. A responsabilidade que você tem diante de Deus para cuidar desta alma que está em você é sua e somente sua. Mas o marido deve ajudar a esposa deve ajudar o marido espiritualmente a levantar, e o irmão deve tentar ajudar o outro, a igreja é para isso mesmo, levar as cargas dos outros, eu sei, mas isso não nega o fato de uns ajudar uns aos outros, não nega a responsabilidade absolutamente pessoal que cada um tem de levar a própria carga. A mesma Bíblia que diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros, diz, cada um levará a sua própria carga ou o seu próprio fardo. A mesma Bíblia. O que isso quer dizer? É que a responsabilidade de levar a sua vida é sua e somente sua. O pai ainda tem algumas, e a mãe alguma responsabilidade, logo no comecinho da criação. Mas muito cedo o pai vai notar que o menino ou a menina já começa a dizer, não, papai, eu não acredito nisso não.
Não, eu vi lá na escola, a professora disse isso, eu achei legal. Não, meu filho, mas não é assim não, está errado. Não, mas eu achei legal. Aí o pai já começa a dizer, epa, está entortando. Pelo menos entortando com relação ao que eu acho, estou falando de uma maneira geral, né? Mas rapidamente o pai e a mãe percebem que o controle está indo muito antes do menino ou a menina saírem de casa e tudo mais. Vão ter o rumo deles, mas o pai vai lá tentar ensinar e mostrar como é que faz e tudo, mas a responsabilidade é de cada um, não tem jeito. Então, aqui parece algo muito, que não chama muita atenção, sabe? Até não anima muito o discernimento de espírito, no meio de um versículo, eu sei lá o que é isso, deve ser ver a verdade ou não a verdade, deve ser alguma coisa assim, ou então já acabou já naquela época, essa coisa ligada com o profeta e tudo, não tem muito a ver com isso não. Tem, independentemente se esse dom específico ainda existe hoje ou não, eu vou mostrar pelas Escrituras que mesmo que esse dom não exista hoje mais como um dom específico, como os outros que eu tenho comentado aqui, profecia, milagres e tudo mais, mas cada crente tem a responsabilidade de discernir os espíritos com ou sem dom específico, conforme tratado aqui. Na realidade, quando eu converso com pessoas que ficam na dúvida se tem esse dom, se não tem, tá, digo, especialmente nesses que a gente não tem muita certeza, digo, faça o seguinte, esqueça isso, esqueça. Se esse dom existe, se não existe, esqueça. Tenha o maior grau de intimidade com Deus que você pode ter, se dedique a Cristo o mais que você pode se dedicar, ore, se consagre, siga as Escrituras, se encha do Espírito Santo, peça ao Espírito Santo que lhe dê o seu fruto, que isso, nós temos ali 9 exemplos ali em Gálatas, fruto, amor, Pai, benignidade, pode se encher disso, peça para ele encher disso, e viva a sua vida. Então, se você tem vontade de doar para a igreja, doar para um irmão, se você sente que é aberto, isso é o dom da generalidade. Deve ser. Mas não se preocupe se é, nem se não é. Agora, pastor, então por que a gente tem dúvida nessa área? Por que a gente não deixa isso de lado e toca para frente? Porque eu não creio que seja a opção correta. Isso para um pregador seria a melhor coisa do mundo. Dizer, não, dons é muito complicado, vou lá me meter nessa. Vou falar dos milagres de Jesus Cristo, que é muito melhor, muito mais fácil fazer aplicações gostosas e tudo, que a gente tem que abordar isso também, mas assuntos mais espinhosos, nós temos que enfrentar para ensinar a si próprio e aos outros o que fazer com isso. Então é basicamente isso. O discernimento de espírito, eu não sei se esse dom ainda existe hoje, mas eu sei que todos nós precisamos discernir os espíritos, e o apóstolo João, que eu vou já mostrar na próxima pregação, que ele deu o rumo, ele escreveu um manual para discernir os espíritos. Talvez poucos tenham notado isso, mas é espetacular este manual. Mas vamos para o restinho que eu tenho aqui. No início da igreja, todos esses dons estavam valendo, claro, todos, até o de profeta e de apóstolo, que depois desapareceu, como eu disse, desapareceram os dons, porque os apóstolos morreram e os profetas foram fundamento sobre o qual Cristo construiu a igreja dele. Já expliquei isso. Mas é óbvio, então, que todos esses dons estavam em pleno funcionamento. Então, naquela época, é bom lembrar a importância desse dom de uma maneira especificamente dado a um e não dado a outro, dado a um e não dado a outro. Alguém que receberia esse dom seria muito mais fino, muito mais sensível na questão de identificar mais rapidamente. Talvez algo assim, eu não posso afirmar. Mas
Nós sabemos, eu tenho dito isso várias vezes, que a Bíblia não estava completa. Hoje é muito fácil, gente, pegar Zacarias e ensinar em 50 minutos, né, André? Hoje é fácil. E saber que Zacarias foi um grande profeta. Isaías e Jeremias, está tudo aqui. Acabou. Não está aqui não? Não. Então, não vou ouvir como profeta. Posso até ler o livro dele, do pessoa aí, mas achar que é um profeta. Não, os profetas estão aqui. É muito fácil. Eu recebi um livro de um senhor que eu conheci há muitos anos. Esse livro dessa grossura. Professor, erudito e tal. Aí um pastor me mandou de presente. Aí quando eu fui ler, o livro foi feito pelo cidadão e pela esposa dele. Aí eu li. O pastor fulano de tal, que também é apóstolo. Epa. Aí foi e tal. E a esposa dele, apóstola. Tal. Aí eu fechei o livrinho, a capa do livrinho, assim, a contracapa. Pronto. Pode estar 1000 verdades ali dentro, 1000 coisas. Não estou julgando. Eu estou dizendo o seguinte, não me interessei em ler. Eu tenho tanta coisa para ler, tanta coisa, esperando na fila. Ouro em pó, que eu sei, pelos escritores e os autores e tudo mais, que eu vou ler de um apóstolo e de um apóstola. Não, se ele é apóstolo, se ele não é, se ele é apóstolo, se eles fazem milagres, se ele não fazem, a doutrina dele, deixa que outro leia. Só. Então, é mais ou menos isso. É fácil para nós. É muito fácil. É um privilégio que nós temos hoje com relação à época que o Novo Testamento não estava pronto. Você não sabia quem era e quem não era, gente. É muito fácil. Você dá uma aula hoje da primeira viagem missionária de Paulo, segunda, terceira, como eu estou fazendo lá em Atos e tal. Na época estava acontecendo. E ainda ia acontecer. E aí levantava alguém no meio da igreja, eu tenho uma profecia aqui. Pá! Aí falava lá, ué, isso vem de Deus ou não? Vocês já pensaram a gravidade disso? Isso vem de Deus ou não? Porque pode vir mesmo. Existe dom de profeta hoje, eles comentando lá, né? Existe. E cura, eu vi, irmão, curando o outro, eu vi. E é verdade, milagre, estava acontecendo pouco, eu penso, já expliquei isso. Mas tinha. Então levantava alguém, profeta ou profetiza. Felipe tinha 4 filhas, né? O evangelista profetiza, já li isso aqui semana passada também. Então, eram profetisas para valer. Hoje você não precisa nem piscar. Diz assim, claro. Claro por quê? Porque está na Bíblia. É bom, né? E na época, tem 4 profecias aqui, os filhos do Filipe dizem que são profetizas. Agora, as vizinhas dela têm mais 3 irmãs de outra família que também dizem que são profetizas. Eita, então já são 7. Elas são todas de Deus. E as 3 lá são mais simpáticas do que as filhas do Filipe. São meio abusadas. Gente como nós. Então, julgue, examine. Na época, muito difícil. Então, era importantíssimo esse dom para a igreja checar. E aqui eu já vou encerrar, mas, gente, havia muitos mestres falsos e profetas falsos. Vamos comigo. 1 João 4, 1 e 3. Essa é a passagem que eu vou explorar na próxima semana, se Deus quiser, com mais profundidade. 1 João 4. Não acharia ruim se você grifasse a sua Bíblia, especialmente porque a Bíblia não é minha, né? Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso aqui foi no final do 1º século, se realmente foi lá pertinho de Apocalipse, como nós achamos que foi. Paulo já tinha morrido há muito tempo.
Os apóstolos já tinham morrido todos, menos o próprio João, que foi o último a morrer de longe. Então a Bíblia estava pertinho já de se formar, o cânon, que se formou com o próprio João escrevendo aqui. Então, se esses dons sobrenaturais cessaram quando o cânon foi completo, como eu já expliquei, e esse sendo um, provavelmente esse dom de discernir de espírito, como dom espiritual específico, talvez estivesse cessando. O que dá a entender que João estava entrando com o assunto da necessidade de discernir os espíritos de todos os crentes, porque lembra que os dons espirituais, uns tinham e outros não tinham. Lembra que o Espírito Santo dava a cada um conforme queria. Então um tinha profecia, o outro tinha língua, o outro tinha cura, o outro tinha interpretação de línguas, o outro tinha discernimento dos espíritos, mas distribuído como o Espírito Santo quis. Não era todo mundo, não. Aqui João está falando com a igreja. Então, provavelmente, João não está mais se referindo ao dom específico de discernimento do Espírito, mas dizendo, mas a necessidade continua, com ou sem dons específicos de discernimento de Espírito, mas, de uma maneira geral, todo crente precisa discernir os Espíritos. Por quê? Está aqui. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Versículo 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo 2000 anos atrás. Eu vou falar isso aqui tudinho na próxima pregação. Estou só li 3 passagens mostrando que na época, ainda antes do Novo Testamento estar completo, já existiam muitos falsos mestres e profetas. 1 Timóteo 1, 6 e 7. Paulo agora com a palavra. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, falar, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. A gente pode ver isso hoje. Abre o canal do YouTube aí, quantidade de pessoas, de homens e mulheres, profetisas, apóstolos, pastores e tudo mais, que tem falando asseverações fortes sobre a palavra de Deus, citando de cor, homens inteligentes, com a memória grande, que sabem de cor passagens e mais passagens, e citam e falam com uma força muito grande, asseverando coisas e dizendo coisas, afirmando coisas sobre profecia, sobre a palavra de Deus, sobre isso, sobre aquilo, sobre poder que um tem, o que outro tem, o que pode ter, e tudo, falando de uma maneira como se entendesse, mas não está entendendo coisa nenhuma, nem ele. Muitas vezes. E admito que há aqueles que estão entendendo sim, e que são muito piores dos que não estão entendendo, porque sabem que estão enganando. Outro também sabe, mas o fato de compreender, uns compreenderem e outros não, para mim já é um pouco, esse aqui é mais maligno, embora malignos são todos, porque sabem que não estão conforme a palavra de Deus. Então, 1 Timóteo 6 e 7, pronto. E finalmente Tito 1, 10 e 11. Porque existem, Tito 1,10, existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, bom de papo, bom de falar, grandes comunicadores, grandes coaches, como hoje se diz, grandes palestrantes, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Aqui já é um contexto que já não é mais exatamente o nosso. Mas aí volta. É preciso fazê-los calar,
porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância, grana, dinheiro. Você vê um cristão hoje rico, exercendo o ministério, ou tal ministério, como fim de ganhar dinheiro, enriqueceu com base no ministério da palavra de Deus. Muitíssimo provavelmente ali está um falso mestre, um enganador, um paurador frívolo, enganador, espírito do anticristo. Se é rico porque já é rico, ou tem a sua profissão lá, eu estou falando de alguém que construiu uma carreira chamada ministerial, se chamando de pregador, se chamando de professor, se chamando de sei lá o quê. Os termos mudam muito e viram moda, mas na realidade é gana, e muitos não se controlam e acabam dizendo e falando do jatinho, do helicóptero e das mansões. Falam, sem querer falam. E muitas vezes faz parte da ideia de que estiveram sucesso financeiro, por isso Deus está com eles, levando muitos na enganação. Discernimento dos espíritos. Passe a semana pensando nisso, meu irmão, minha irmã. Como está o meu radar para discernir os espíritos? Porque se o seu radar estiver fraco, você, meu irmão, minha irmã, vai sofrer muito nas mãos do diabo e nas mãos de Deus, como Pai querido, que vai ter de lhe disciplinar, e o seu tempo aqui na terra comendo, gastando, em vez de você estar realmente ganhando frutos para o reino, construindo tesouro no céu, ganhando galardões, você está sendo disciplinado o tempo todo, ou de castigo, como a gente usa muito dizer nas casas, né? Sai a família todinha para o aniversário do coleguinha lá, ou sei lá de quem, de um parente, aí fica o filho rebelde de castigo em casa, chorando com ódio, chutando a parede, chamando o pai de tudo que não presta, a mãe, castigo, enquanto os outros estão lá curtindo lá fora, mas estão disciplina, perdendo tempo que poderia estar curtindo. Curta o seu tempo aqui na terra como um crente fiel, e se tiver que sofrer, sofra. Soframos nós, não por disciplina do nosso Deus, que não seja necessário, porque se for Ele vai fazer, mas que não seja necessário, nós vamos sofrer, porque Ele vai se agradar naquele tipo de sofrimento, um sofrimento vindo de um fiel, realmente que quer levar a sua cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a discernir os Espíritos mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.